Olá, turma! Na aula de hoje nós iremos fazer a correção da nossa última atividade. Nessa atividade vocês estudaram substâncias, entenderam e aprenderam, que existem substâncias simples e compostas. Aprenderam a identificar quando a substância é simples e composta. Vocês estudaram também as misturas. Então, atualmente existem mais de 5 milhões de substâncias diferentes. Estas substâncias são compostas por aproximadamente 100 elementos químicos diferentes. De acordo com suas propriedades, podemos dividir os materiais em duas grandes classes, que é aquela das substâncias e das misturas. Então, vamos dar início à nossa correção. Aqui nós temos a primeira pergunta da atividade de vocês. Como pode ser definido um elemento químico? Coloquei um exemplo aqui de um elemento químico, que é o carbono. O carbono é o principal elemento químico presente no corpo dos seres vivos. Vocês percebam aqui que o número atômico dele é 6, portanto ele tem 6 prótons. Então, o que é o elemento químico? Elementos químicos é o conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Portanto, aqueles átomos que têm a mesma quantidade, por exemplo, tem 6 prótons, o seu núcleo são todos átomos de carbono. Segunda questão, analise os átomos A e B representados abaixo e faça o que se pede. Então, os átomos que ele está se referindo são esses átomos aqui. Esse aqui é o átomo A, representado pela letra A, e o átomo representado pela letra B. Aqui na letra A está pedindo quais números identificam os elétrons, os prótons e os nêutrons. Vamos ver aqui, olhar melhor. Os números que ele está se referindo são esses números em algarismo humano. Então, esse primeiro número aqui, que apresenta aqui número 1 em algarismo humano, quais são as partículas subatômicas que ele está se representando, né? São as 3 partículas que está se referindo aqui: os elétrons, os prótons e os nêutrons. Então, essa primeira aqui, número 1, em algarismo humano, está representando aqui essas bolinhas aqui, né? São os elétrons. Vocês percebam aí que eles estão aqui nessa camada. São as camadas eletrônicas nessa região chamada de eletrosfera. Então, as partículas que ficam nessa região aí das eletrosferas são os elétrons. Vocês irão colocar aí o número 1 em algarismo humano e vou colocar o nome elétron na frente. O segundo aqui é em algarismo humano representado pelo número 12, não é isso? Qual é a partícula que ele está representando? Os prótons ou os nêutrons? Se vocês olharem no livro de vocês, fica mais fácil vocês identificarem a cor. Mas ele está apontando aí para essas bolinhas em vermelho, que está aqui no núcleo, que são os prótons. Aí vocês irão colocar prótons. E esse terceiro aqui, que o número 3 é um algarismo humano, está apontando para essas bolinhas verdes, que são os nêutrons. Tá certo? Aí vocês colocam 3 em algarismo humano e colocam nêutrons. Letra B. Esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico? Justifique. Vocês irão responder que não. Por quê? Porque eles não são do mesmo elemento químico. Para eles serem do mesmo elemento químico, eles teriam que ter a mesma quantidade de prótons, o mesmo número atômico. Vocês percebam aqui que a quantidade de prótons aqui é 4. Tem 4 bolinhas vermelhas, né, que são os prótons. Nesse átomo aqui só tem apenas 2. Então, para eles serem do mesmo elemento químico, eles tinham que ter o mesmo número atômico, com a mesma quantidade de prótons. Portanto, vocês irão responder dessa forma. Não, visto que não apresentam a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Letra C. Qual é o número atômico desses elementos? Desses elementos, qual é o número atômico? Aqui na letra A, o átomo representado na letra A, o número atômico dele é 4, porque a quantidade de prótons dele é 4. Vocês viram botar 4. Esse átomo representado aqui pela letra A. E o átomo representado pela letra B são 2. O número atômico dele é 2 porque ele tem 2 prótons.
Letra D. Quais são os números de massa dos átomos A e B? O número de massa, para vocês saberem, vocês vão ter que somar, né? Fazer aquele cálculozinho. Massa é igual quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons. Então, esse átomo representado aqui pela letra A, ele tem 4 prótons e 4 nêutrons. Vocês contarem aí pelo livro, fica mais fácil vocês identificarem. São 4 bolinhas em vermelho e 4 em verde. Então, são 4 prótons e 4 nêutrons. Então, o átomo representado pela letra A, o número de massa dele é 8. Já esse próximo átomo aqui, representado pela letra B, da mesma forma, vocês irão somar a quantidade de prótons, no caso aí é 2. Mas a quantidade de nêutrons também, que é 12, 2 bolinhas vermelhas e 2 verdes. Vocês percebam aí, vai dar 4. Então, a massa atômica aí desse átomo, representado pela letra B, é 4. Terceira questão. Consultando a tabela periódica, indica qual grupo pertence cada um dos elementos químicos listados abaixo. Quando fala em grupo, é a mesma coisa de família. Pode se referir falando no grupo ou falando família, que são aquelas colunas que eu mostrei na tabela periódica, que são representando aquelas colunas. Então, qual o primeiro elemento que está pedindo aqui? É o nitrogênio, aqui representado pelo símbolo aí, com a letra N. Vocês irão consultar a tabela periódica, é no livro de vocês na página 99, procurar onde está a letra N, que representa o nitrogênio. Irão ver aí que ela está nessa coluna bem aqui, ó, que é a coluna 15. Então, vocês podem dizer que é o grupo 15 ou família 15. Essa família 15, ela não tem um nome específico, mas quando não tem um nome específico, foi o que eu falei para vocês na aula passada. Ela recebe o nome do primeiro elemento químico representado naquela família. No caso, nitrogênio. Mas vocês podem estar colocando a família do nitrogênio ou apenas família 15. O próximo elemento químico que está pedindo aqui é o carbono, aí representado pela letra C. Da mesma forma, vocês irão procurar onde está a letra C, na tabela periódica. Percebam que está nessa coluna aqui. Aí, ó, representado aqui pelo número 14. Vocês podem dizer que é o grupo 14, a família 14, que é a família do carbono. É o primeiro elemento químico representado aqui nessa família, né, o carbono. Como essa família aqui não tem um nome específico, fica conhecida como a família do carbono. Agora, esse elemento químico aqui, né, representado aqui pela letra Na, que é o sódio. Vocês irão, da mesma forma, procurar na tabela periódica onde ele se encontra, o Na. Na aqui está aqui nessa primeira coluna, né, essa primeira família, que é a família dos metais alcalinos. Vocês coloquem família dos metais alcalinos, família 1. Próximo elemento químico que nós temos aqui é o xenônio, aí representando a letra X e a letra E. Vocês irão olhar na tabela periódica onde ele se encontra. No caso aqui, ele está na última coluna, né? Essa coluna bem aqui, na última. É a família dos gases nobres. Eu coloco a família 18, família dos gases nobres. Próximo elemento químico que nós temos aqui é o enxofre, aqui representado pela letra S. Vocês irão procurar a letra S na tabela periódica. Percebam também aqui nessa coluna bem aqui, que é a coluna 16, família 16. Vocês podem estar colocando família 16 ou a família dos calcogênios, que é o nome dado a essa família. Próximo elemento químico que nós temos aqui é o hélio, aqui representado pela letra He. Tabela periódica, vocês percebam aqui que ele está na última coluna, coluna 18, que é a família dos gases nobres. Eu coloco família 18, família dos gases nobres.
Nós temos aqui agora o iodo, né, representado aí na letra I. O iodo está presente aqui nessa coluna bem aqui, essa penúltima coluna, coluna 17, que é a família dos halogênios. Coloque família 17, família dos halogênios. E o último elemento químico que está pedindo aqui para informar o grupo, a família, é o cloro, aqui representa pela letra Cl. Vocês olhem lá na tabela periódica, que ele se encontra bem aqui, ó. Essa família aqui, que é a família 17, que é a família dos halogênios. Coloque família 17 e família dos halogênios. Quarta questão. Classifique as substâncias abaixo como substâncias simples ou compostas. Aí nós temos aqui a fórmula química de cada substância. Nessa primeira substância aqui, que é o gás hidrogênio, nós temos aqui essa fórmula química do gás hidrogênio. Vocês percebam que aí só temos H2. O H está em maiúsculo. Você lembra que eu falei para vocês que os elementos químicos são representados por uma letra maiúscula, ou quando é por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, nós temos aqui só o H. Então, vocês olharem na tabela periódica, que o elemento químico representado por esse símbolo H é o hidrogênio. E esse 2 bem aqui, temos aqui, é a quantidade de átomo que está formando essa substância. Quantidade de átomo de hidrogênio. No caso aí são 2 átomos de hidrogênio que se ligam, formando esse gás hidrogênio. Então, essa substância aí é uma substância simples, porque eu falei para vocês, substâncias simples são substâncias formadas por átomos do mesmo elemento químico. No caso aí, o hidrogênio. São 2 átomos de hidrogênio que se ligam. Então, são átomos do mesmo elemento químico que se ligam, que formam uma substância simples. Aí, vocês irão colocar o nome de substância simples. Na letra B, vocês percebam que tem a letra C, esse 2. O C, na tabela periódica, é o carbono. O H é o hidrogênio e o O é o oxigênio. Então, são 2 átomos de carbono que se ligam em 6 átomos de hidrogênio em 1 átomo de oxigênio, formando o etanol. Então, essa substância é formada por elementos químicos, por átomos de elementos químicos diferentes, que é carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, é a substância composta. Vocês irão colocar aí substância composta. Na letra C, vocês percebam aí que esse elemento químico, a fórmula dele é só um F e um E. Falei para vocês o quê? Que quando aquele elemento químico é formado por 2 letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. É o que acontece aqui. O F é maiúsculo e o E é minúsculo. Então, são átomos do mesmo elemento químico, que é o ferro. O ferro sólido, aqui está falando que o composto químico aqui é o ferro sólido. É uma substância simples, porque são átomos do mesmo elemento químico que se ligam, formando ferros. Já na letra D aqui, vocês percebam aqui que temos o N. O N, olhando a tabela periódica, é o nitrogênio. O nitrogênio, temos aí 2, porque é 2 átomos de nitrogênio que se ligam. São átomos do mesmo elemento químico. Então, é uma substância simples também. Próxima substância nós temos aqui é a amônia. A amônia aqui é representada na letra N, H2, né? NH2. O N é o nitrogênio. Então, é um átomo de nitrogênio que se liga a 2 átomos de hidrogênio. Então, são átomos de elementos químicos diferentes, que é o nitrogênio e o hidrogênio. Então, é uma substância composta. Vocês irão colocar aí substância composta. Já na letra F, nós temos aí, ó, esse elemento químico representado pela letra H. Vocês percebem que o H está maiúsculo e o E é minúsculo. Porque, então, essas duas letras estão representando o mesmo elemento químico.
que é o gás hélio, que é o hélio, no caso, o átomo de hélio. O átomo de hélio formando um gás hélio, né? Então, é uma substância simples. Já na letra G, nós temos aqui o H2, que é 2 átomos de hidrogênio, se ligando a um átomo de oxigênio. Então, é uma substância composta. Na letra H, nós temos o gás metano, que é formado por um átomo de carbono. Quando tem número aqui, está subtendido que é 1, então é um átomo de carbono, se ligando a 4 átomos de hidrogênio, formando o gás metano. Então, a substância composta, que é formada por um carbono por hidrogênio. Quinta questão. Identifique quantos elementos diferentes estão presentes em cada uma das substâncias abaixo. Nós temos essa primeira substância, aqui essa fórmula química da substância, que é o do gás cloro. Vocês percebam aí que a letra C está maiúscula e o L minúsculo. Então, o C e o L, esse símbolo representa um elemento químico, o mesmo elemento químico, que no caso é o cloro. São 2 átomos de cloro que se ligam. Então, essa substância aí, a questão está perguntando quantos elementos químicos estão presentes em cada substância. Essa substância são 2 átomos, mas é do mesmo elemento químico. Então, é só um elemento químico que está representado aqui na letra A. Na letra B, vocês percebem, nós temos aqui o carbono, 2 átomos de carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que formam o etanol. Então, são quantos elementos químicos aqui diferentes? Carbono, hidrogênio e oxigênio. São 3. 3 elementos químicos diferentes. Aqui, na letra C, nós temos o F maiúsculo e o E minúsculo. Então, essas 2 letras representam o mesmo elemento químico, no caso é o ferro. Então, só temos um elemento químico aqui, são átomos de um mesmo elemento químico. Na letra D, nós temos aqui o oxigênio. O oxigênio representado na letra O, são 2 átomos de oxigênio, mas são um único elemento químico que está representado aí, que é no caso o oxigênio. Então, só um elemento químico que forma essa substância. Continuando aqui na letra E, nós temos o H, que é o hidrogênio, o S aqui, que é o enxofre, e o O, que é o oxigênio, formando o ácido sulfúrico. Então, essas substâncias químicas são formadas por 3 elementos químicos diferentes. São átomos de 3 elementos químicos diferentes. Já aqui, nesse próximo elemento químico, você percebe que temos o Na, o N maiúsculo e o A minúsculo. Então, esse Na representa um elemento químico apenas, que é o sódio. E o Cl, outro elemento químico, que é o cloro. Então, esses são 2 elementos químicos diferentes nessa substância aí, no cloreto de sódio. Na letra G, nós temos o C, que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Forma a glicose, né? É um açúcar, está presente. Então, a glicose é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, por 3 elementos químicos diferentes. E o ar, aqui, é formado por apenas um elemento químico. Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa correção, a nossa atividade dessa semana. Qualquer dúvida, vocês leiam o conteúdo no livro de vocês. Esse conteúdo se inicia na página 102 e até a página 103, tá certo?